Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. E antes de começar a live de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre ontem, a live de claustrofobia. Infelizmente, não foi possível ficar salva. Talvez vocês procuraram hoje e não encontraram. É que deu um probleminha aqui no próprio Instagram e não sei por que, infelizmente, não ficou salvo. Mas futuramente eu volto a falar sobre isso, porque eu considero um assunto muito importante. A claustrofobia, para quem não sabe, é uma fobia de ambientes fechados que as pessoas sentem, né? Que as pessoas têm pavor de ambientes fechados, então elas têm fobia de... claustrofobia, o nome que fala, tá? Que contém problemas com ambientes fechados. E hoje eu vou falar sobre fobia social, quando o medo não é das pessoas, é do que você sente perto delas. Então tem muitas pessoas que conseguem conversar normalmente, mas por dentro estão em alerta o tempo todo. Elas pensam demais no que vão falar, no que os outros vão pensar, se estão sendo julgadas, se estão sendo observadas. Então elas ficam observando o tempo inteiro, em alerta o tempo inteiro, com medo de julgamentos, o que as pessoas vão pensar sobre elas. Então elas pensam muito antes de falar alguma coisa, e isso é um desgaste imenso emocionalmente. Então muita gente acha que fobia social é não gostar de pessoas, mas nem sempre é isso. Às vezes o medo não é das pessoas, é da sensação que surge perto delas, o medo do que elas vão pensar. Será que vão me julgar? O corpo tensiona, a mente acelera e a pessoa se observa o tempo todo, tentando evitar erro, julgamento ou rejeição. E isso faz com que ela evita se expor, evita falar, evita ambientes sociais, ou vive tentando parecer certa o tempo inteiro. Tipo aquela pessoa que não admite um erro. Porque se alguém der um sorrisinho, qualquer coisinha que alguém falar, já sente que para ela aquilo é terrível. Por quê? O medo da rejeição é intenso, é muito grande. E isso ocorre desde lá de trás. Provavelmente o inconsciente entendeu em algum momento da vida dessa pessoa que ela se sentiu rejeitada, abandonada, não se sentiu aceita ou amada e não conseguiu resolver. E por isso hoje vem à tona. E faz com que ela internamente não se sinta segura. E o mais difícil é que quem está de fora nem sempre percebe isso. Porque muitas pessoas convivem com isso em silêncio. Não compartilha com ninguém, fica naquele sofrimento, disfarça, o sorriso, interage, parecendo tudo normal, mas por dentro está corroendo, está sempre em estado de alerta. Então é um estresse excessivo, ansiedade, aperto no peito. Então está o tempo todo ali em alerta e preocupada com o que vão pensar sobre ela. Será que vão me julgar? Será que se eu falar errado alguma coisa, será que vão me aceitar? Paulo Roberto, seja bem-vindo. Então a pessoa ensaia falas mentalmente, analisa tudo depois, fica revivendo situações. E se cobra o tempo inteiro. Porque existe medo ativo de rejeição, aquilo que eu falei. Se sentiu o inconsciente de alguma forma, sentiu uma rejeição lá no passado, não importa a sua idade, se for criança, adolescente, que momento que foi. Hoje ele vai gerar o gatilho e você vai sofrer como foi o trauma na época.
E isso não é frescura, é um sistema emocional tentando proteger a pessoa de sentir dor. Mesmo que essa proteção seja limitando a vida dela. Eu falei já muitas vezes aqui sobre isso. Mesmo que seja doloroso, se é algo que não foi curado, segue a compulsão à repetição, porque é algo familiar para o sistema emocional. Está fazendo sentido? Alguma vez você sentiu essa situação? Essa live de hoje me fez lembrar muito o tempo que eu estudava, principalmente no colégio, antes da faculdade. Faculdade ainda era um pouco, mas não era tanto, mas no colégio sempre sentava na última carteira lá do fundo e não fazia uma pergunta para os professores. Na cabeça deles, eu sempre era aquela aluna desinteressada. Não estava nem aí para aula, mas na verdade era muita timidez e muito medo de dar uma furada, errar em algo e eles começaram a rir de mim. Eu não tinha estrutura para aguentar. E isso é terrível. Então, eu entendo perfeitamente hoje quando uma pessoa tem esse tipo de fobia. O medo do que as pessoas vão pensar, como as pessoas vão julgar. E na TRG a gente entende que muitas dessas reações vêm de registros emocionais. Aquilo que eu falei, alguma experiência de rejeição, humilhação, crítica, sensação de inadequação. E eu tive muito na minha infância. Eu tive que reprocessar tudo isso. Eu tive que ir na raiz e resolver essas emoções para mim parar de repetir aqueles padrões emocionais, porque sempre gerava um gatilho e era muito desconfortável. Está fazendo sentido, gente? Todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Então, isso ficaram ativados lá no sistema emocional dessa pessoa. Então, por isso, qualquer coisa, vou ser humilhada. Se eu errar aqui, eu vou ser humilhada. Se eu falar algo que depende do que eu vou falar, vão me criticar. E isso era algo assim muito vivo dentro de mim. Então, por isso eu ficava calada, mas não significava que eu estava desinteressada. Eu focava, eu prestava muita atenção no que os professores falavam e depois me matava estudando para ir bem nas provas. Mas ia com a dúvida para casa, para ninguém rir de mim. E você deve ter passado essa situação. Pessoas com fobia social passam por esse tipo de situação e não foi curada. E hoje o corpo reage como se ainda estivesse se protegendo daquilo. Mesmo que foi lá atrás, como eu falei antes, muito tempo atrás, mas hoje o sofrimento é o mesmo que você passou lá, porque para o nosso inconsciente ele é atemporal. Passado e futuro não interessa, ele está sempre no presente. Então, aconteceu no passado, mas ele está gerando gatilho no presente. E você está sofrendo. O trauma é a mesma dor lá de trás. Mas você sofre aqui no presente, aquela mesma dor. Isso não é falta de capacidade social. É um corpo que aprendeu a viver em alerta. E enquanto esse padrão continua ativo, a pessoa continua tentando se esconder emocionalmente, mesmo querendo viver diferente. Às vezes ela até quer interagir, quer participar, quer se envolver, mas se esconde pela dor emocional. E na TRG a gente trabalha exatamente nisso. Reprocessa essas respostas emocionais e vai na raiz. Não importa a sua idade. Começa lá de 0 a 5 anos, mas reprocessa tudo. Limpa a raiz que desencadeia esta fobia social.
e ajuda o sistema a sair desse estado constante de defesa, para que a pessoa volte a se sentir segura sendo quem é. Porque você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa que tem que viver a dor, tem que se esconder, tem que ter medo das pessoas, ficar preocupado com o que vão pensar de você, se vão te julgar, o que vão falar. Você não é essa pessoa, você está essa pessoa. É o momento que você está vivendo. Mas a TRG te traz de volta com segurança para você viver quem você é. Agora, responde para mim. Quantas vezes você se calou, não porque não tinha o que dizer, mas porque tinha medo do que iam pensar de você? Quantas vezes? Fica isso como reflexão. E se essa live fez sentido para você, compartilha com uma pessoa que com certeza sempre tem alguém perto de nós que tem fobia social. Compartilha com essa pessoa. E se é o seu caso e você quer dar um passo além, me chama no direct com a palavra aceitação. E vamos resolver isso de uma vez por todas. A TRG trabalha isso com muita maestria. Então curta, compartilha. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, é @ClaudetteVanin. Se inscreva também no YouTube. Estou sempre compartilhando conteúdo sobre saúde emocional e a terapia TRG. Obrigada a todos pela participação. Deus abençoe cada um de vocês. E nos vemos na segunda-feira, às 19h07. Tenham todos um abençoado final de semana. Até lá. Tchau, tchau.